Henker que vive duas vezes. Capítulo 668. Destruição da lenda, 2. Yon-Woo estava tenso. O demônio celestial podia ver coisas que os deuses não podiam. Só ele estava livre dos limites do tempo e do espaço e podia observar tudo. No entanto, ele precisava de luz como meio para isso. Yon-Woo sabia que o caos rastejante dizia sobre cobrir a luz com a escuridão não estava errado. Mas ainda assim, ele não podia deixar de ficar nervoso como alguém em fuga. O olhar do demônio celestial descobriu algo suspeito. É um território que a luz não pode alcançar. O olhar do demônio celestial verifica cuidadosamente os arredores da barreira. A única coisa que Yon-Woo podia fazer era torcer para que o demônio celestial não descobrisse nada e fosse embora. No entanto, em preparação para o inesperado, ele agarrou sua espada com força. Ele não usou nenhum poder sagrado, caso o menor traço dele atravessasse a barreira. Suas mãos estavam encharcadas de suor. O olhar do demônio celestial chega até você. Mensagens semelhantes continuaram a aparecer na frente de Yon-Woo. O olhar do demônio celestial está confuso. O olhar do demônio celestial não foi capaz de encontrar nenhum fenômeno estranho. O olhar do demônio celestial vai embora. O raio de luz dourada continuou a observar a barreira suspeita, mas saiu quando não conseguiu encontrar nada fora do lugar. Tenho certeza que você não planeja se mudar imediatamente? O caos rastejante avisou Yon-Woo, pensando que ele poderia ter algo mais na manga. Mas é claro que Yon-Woo não se mexeu. O demônio celestial parecia cínico e indiferente, mas na verdade era discreto e cuidadoso. Ele não deixaria um lugar tão suspeito tão facilmente. O olhar do demônio celestial espia nesta direção. O olhar do demônio celestial foi embora. O demônio celestial fingiu que estava saindo apenas para voltar para verificar mais uma vez. No entanto, mesmo depois que o raio de luz dourada desapareceu completamente, Yon-Woo permaneceu onde estava por um longo tempo. Ele só se movia novamente quando não havia nada ao seu redor. Ele estava exausto. Embora ele não tivesse se movido, o nervosismo afetou sua mente. Suas roupas estavam encharcadas de suor. Yon-Woo olhou para a barreira que havia criado com curiosidade. Ele não sabia que simplesmente aplicar as leis da noite teria esses resultados. O mundo do conhecimento era verdadeiramente ilimitado, e o caos rastejante provavelmente tinha o maior conhecimento de todos. Yon-Woo começou a pensar no que fazer com o caos rastejante. Você deve saber que embora tenhamos apagado o incêndio mais urgente, ele ainda não acabou, certo? O caos rastejante instantaneamente capturou os pensamentos de Yon-Woo e naturalmente mudou de assunto. Ele estava perguntando sutilmente como Yon-Woo poderia jogá-lo fora quando ele era tão útil. O demônio celestial continuaria a perseguir Yon-Woo. Então Yon-Woo precisaria de seu conhecimento e julgamento. Depois de provar seu valor uma vez, ele estava tentando convencer Yon-Woo de que, juntos, eles poderiam virar o jogo. O Crawling Chaos é muito oportunista. Yon-Woo entendeu um pouco como os gigantes e dragões caíram nos truques do Crawling Chaos. Então, eu estava pensando. Yon-Woo pesou silenciosamente as vantagens e desvantagens que teria se continuasse trabalhando com o Crawling Chaos assim. Para que a balança pesasse mais a seu favor, o caos rastejante sussurrou em voz baixa. Acho que o primeiro método que você criou é bastante viável. Se executarmos isso bem, poderemos cuidar desta crise e resolver o problema que você está enfrentando também. O rosto de Yon-Woo endureceu. Você. Posso dizer em que tipo de situação você está com base nas informações que aprendi depois de entrar em você? O caos rastejante continuou de maneira irreverente. Possuir as lendas de alguém por causa de alguma missão e depois ficar preso nessas lendas através de alguma variável imprevista. Se for esse o caso, não é tão estranho que alguém que me prejudicou no futuro apareça durante esse período de tempo, não é? No entanto, a probabilidade e a veracidade são muito improváveis para isso nas lendas de um único ser. Mas, isso não seria estranho se o dono dessas lendas fosse alguém tão poderoso. Então, o que você está tentando dizer? Além disso, tecnicamente, houve casos de seres com a mesma crise que você. Houve casos semelhantes? Será que existe uma resposta dentro deles? Yon-Woo apertou os lábios. Ele decidiu que valia a pena ouvir mais o Crawling Chaos. Ele queria ver o que o caos rastejante queria. As lendas se tornam a base dos indivíduos quando suas realizações são aprimoradas. Domínio, posição, poder. Tudo é baseado em lendas. No entanto, essa é apenas uma definição simples. Ao olhar para as próprias lendas, as lendas são realmente histórias. Enquanto o caos rastejante continuava a falar, o coração de Yon-Woo sentiu estranhamente cócegas. Lendas são histórias de indivíduos que estão sendo contadas ao mundo. Então eles serão recontados por seus seguidores e resultarão em fé. As lendas estarão ligadas às leis. Mas ao olhar de outro ângulo, significa que você só precisa proteger os pontos principais se quiser manter as lendas. Um pensamento ocorreu de repente a Yon-Woo. Isso significa que posso simplesmente mudar a direção para que o fluxo da história não mude. Sim, tudo o que você precisa fazer é garantir que o final esteja consertado. Yon-Woo começou a entender o que fazer. Se o demônio celestial correndo solto é o problema, você pode simplesmente criar um problema maior para o demônio celestial para que ele não possa mais prestar atenção em você. Embora o Crawling Chaos tenha trazido a solução, este era um método que Yon-Woo estava pensando. No entanto,
Ele não foi capaz de tentar porque causaria um pandemônio maior. Mas o caos rastejante estava encorajando Yon-woo a seguir em frente com esses planos. E estou confiante de que posso ser de ajuda suficiente com esse método. Yon-woo sentiu que, se pudesse ver o caos rastejante provavelmente estaria rindo. Vamos despertar o pai juntos. Podemos consertar o fim desta lenda depois disso. E o demônio celestial? Ninguém sabe. Ele pode ter retornado para a biblioteca Shangong. Droga. Urano chutou uma pilha próxima de pedras com a resposta de Metatron. A fúria ferveu dentro dele. Ele não sentia tanta raiva há centenas de anos. Os deuses com Urano prenderam a respiração porque não sabiam o que fazer. O demônio celestial parou de lutar contra eles e desapareceu, deixando apenas uma sombra para trás. Já que Malachi e nossos rapazes estão procurando por ele, por que você não se controla e espera um pouco? Baal tentou acalmá-lo, mas o rosto enrugado de Urano não deu sinais de relaxar. Mas, na verdade, Baal sabia que suas palavras não poderiam ser de muito conforto. O demônio celestial era muito persistente e obsessivo. Podem ter sido essas qualidades que lhe permitiram ser quem ele é hoje. Mas não havia medo maior do que isso para seus inimigos. As presas persistentes do demônio celestial sempre instigaram o medo. Havia alguns deuses e demônios que entraram em confronto com ele apenas para morrer de extrema ansiedade e nervosismo. Mas agora, a obsessão do demônio celestial estava direcionada a Yon-woo. Urano não pôde deixar de se sentir ansioso. Os soldados de Dei, incluindo Malachi e Infernal, se espalharam por todo o universo em busca de Yon-woo, mas não seria fácil encontrar alguém neste vasto universo, especialmente se eles escondessem sua presença. Os protestos que eram ouvidos há poucos momentos não podem mais ser ouvidos. Para onde ele foi? Ele foi em direção ao universo exterior. As sociedades protestaram quando uma criatura invadiu repentinamente seu território. Mas agora tudo estava quieto. Urano pensou. Nenhuma notícia é uma boa notícia. O Yon-woo foi capturado pelo demônio celestial. Estou ficando louco. Eu preciso de açúcar. Baal franziu a testa e varreu o cabelo. Ele se sentiu muito frustrado e queria alguns biscoitos e doces que havia deixado em casa. Não. Talvez ele se sentisse melhor com um charuto na boca. A razão pela qual ele se interessou por doces foi para parar de fumar. Ele poderia simplesmente ir até Deva e pedir uma Brahma, mas estava com preguiça e frustrado demais para fazer isso. Sinto muito por Urano, mas isso pode ser melhor no longo prazo. Um candidato ao ovo já se foi. Baal coçou a cabeça furiosamente. Eu devo estar louco. Eu não deveria pensar em coisas inúteis como essa. Um forte candidato ao desaparecimento do ovo era definitivamente uma coisa boa no longo prazo e era algo a ser recebido de braços abertos. No entanto, Baal decidiu nem sequer considerar isso. Se eles deixassem o neto de um amigo ser ferido porque estavam com medo do Rei Negro, eles não seriam diferentes do Rei Negro que traíram. A existência do ovo era assustadora, mas era algo com que a criança tinha que lidar. Tudo o que Baal pôde fazer foi ser fiel a esse período de tempo, então ele teve que fazer o possível para encontrar aquela criança. Mesmo que ele tenha sido escolhido como ovo, ele é descendente de Quirinali e Pneuma. Pode haver alguma solução. Os olhos de Baal brilharam de contemplação, desde que eles foram os primeiros a enfrentar aquele lunático estúpido. Ao clarear a mente, Baal estava prestes a verificar os relatórios do Infernal novamente quando uma mensagem urgente apareceu. Senhor, eu encontrei Cronos. Era de Malfas, o 39º na classificação. Baal rapidamente ergueu os olhos. O quê? Cadê? Um planeta chamado Jaya, que está sob a jurisdição dos Vedas. Mas, o que é? Há algum problema? Baal ficou tenso, pensando que o demônio celestial havia encontrado Yon-woo primeiro. N não. Então? E ele está brigando. O quê? Baal ficou em branco, sem entender. Ele não sabia como havia uma relação entre encontrar Yon-woo e Yon-woo brigando. Porém, Malfas também pareceu surpreso. Ele foi até o deus protetor de Jaya, Vyasa, e deu um soco nela. Ele também espancou as forças que ajudaram Vyasa. E Deva agora está perseguindo-o com raiva. Baal sentiu sua mente ficar em branco. Ele sabia que Yon-woo estava sendo perseguido pelo demônio celestial. Então ele não conseguia entender por que a criança iria causar problemas no território de outra sociedade. No entanto, sua confusão não terminava aí. Como se estivessem esperando, ele recebeu uma enxurrada de relatórios de seus outros subordinados. Bali foi ferido no território de Asgard, Valhalla, e eles enviaram um esquadrão para perseguir Cronos. Min of Memphis foi ferido e eles estão. Dilmun avisou que eles responsabilizariam o Olimpo e declarariam guerra. Zesknelli também está perseguindo. Baal ficou completamente confuso. O suor escorria pela testa de Baal quando ele se virou para encontrar o olhar de Metatron, que estava suando como ele. Parecia que eles estavam recebendo relatórios semelhantes. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.